Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Neste primeiro domingo da Quaresma, nós somos convidados a acompanhar o Senhor ao deserto. O deserto que é o lugar onde Jesus se retirava para rezar, é o lugar do encontro com Deus e é também o lugar onde, por excelência, o povo de Deus foi tentado a abandonar a sua fé, a duvidar do Senhor. E nós também vamos acompanhar e vamos viver a nossa experiência no deserto. É muito importante notar que o Evangelho de hoje, ele é colocado após uma das experiências fundamentais que Jesus viveu, que foi do amor que o Senhor tinha por ele. Esse amor se manifestou de uma forma clara e evidente quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Ele diz que ele viu o céu aberto, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e uma voz dizia: "Este é o meu Filho muito amado, em quem eu ponho todo o meu afeto." É essa experiência fundamental de que o Senhor estava com ele que faz com que também Jesus não vá sozinho, largado, abandonado para o deserto. E o texto do Evangelho, segundo Marcos, faz questão de dizer: o Espírito o impeliu, o empurrou para o deserto. Algumas traduções dizem o conduziu, como se pegasse pela mão e levasse, mas a palavra correta seria um pouco o forçou, o empurrou para o deserto. Como você tem que ir. No deserto há algo muito importante que você precisa viver. E Jesus é conduzido então pelo Espírito ao deserto. E ali o texto vai dizer: ele ficou no deserto 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Talvez vocês vão perguntar: mas padre, Mateus, por exemplo, estica e explica as tentações. Marcos não. O texto de Marcos é tão curto, parece tão breve. Sim, Marcos tem um outro objetivo. Para ele, o mais importante aqui não é quais foram as tentações e como Jesus foi rebatendo a cada uma delas, mas Marcos coloca exatamente que na vida de Jesus estiveram sempre presentes as tentações. Ou seja, Jesus não foi poupado, a sua vida não foi uma vida fácil, mas foi uma vida conduzida, impelida pelo Espírito Santo. Então, mesmo no deserto, mesmo ali onde poderia se sentir desamparado, sozinho, abandonado, ele faz a experiência de Deus e por isso vence as tentações. Na nossa vida, quantas vezes nós também passamos por tentações pequenas e grandes, que vão e voltam. Pensamos que já vencemos e de repente a nossa fé se faz menos, se faz menor e duvidamos e somos fracos na fé. Assim é a vida, assim é o normal da vida. Não devemos nos sentir culpados por muitas vezes experimentarmos que somos tentados. Ao contrário, isso é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, nós rezamos: não nos deixes cair em tentação, não nos deixes sucumbir à força das tentações, mas livra-nos do mal. Essa experiência também que o Senhor faz. Então diz: vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam.
A menção aqui aos animais selvagens relembra os textos que nós rezamos no tempo do Advento, quando nós seguíamos Isaías, e dizia que um dos sinais messiânicos era exatamente a harmonia entre os animais na criação, não é? Pois bem, aqui Jesus, mesmo no deserto, mesmo enfrentando Satanás nas tentações, ele vive essa harmonia, porque o reino de Deus já está acontecendo na sua pessoa. E ele ser servido pelos anjos é também um sinal de que o Senhor está com ele, não está sozinho ali. Então, meu irmão, minha irmã, quando você experimentar na tua vida as tentações, a força das tentações, leia e releia esse texto do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, de 12 a 15. E sinta essa certeza da presença de Deus. A liturgia de hoje nos coloca ainda, para corroborar isso que eu estou falando, a primeira leitura do livro do Gênesis fala exatamente no capítulo 9, de 8 a 15, disse Deus a Noé e a seus filhos: eis que eu vou estabelecer a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres vivos que estão convosco. Estabeleço a minha aliança, nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Esta aliança é para sempre. Portanto, a antiga aliança, e Jesus, na sua morte, vai estabelecer a nova aliança pelo seu sangue derramado, como nós rezamos na Eucaristia. Então, irmãos e irmãs, nós somos chamados a viver essa quaresma, a não ter medo de irmos para o deserto, ficarmos ali a sós e enfrentarmos as ameaças, as dúvidas, as nossas tentações. Porque nós sabemos que o Senhor está conosco, que Ele estabeleceu uma aliança eterna e nós, confiando nesse amor, sairemos vencedores, assim como Jesus. O Evangelho continua dizendo: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia e iniciou a pregar o Evangelho. E dizia: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que foi o que nós rezamos na quarta-feira de cinzas. Esse apelo à conversão passa antes por esse amor de Deus que nos preenche e que nos dá força para enfrentarmos todas as ameaças. O Senhor está conosco, vamos anunciar isso, o reino de Deus está acontecendo hoje na pessoa de Jesus, quando nós nos reunimos para celebrar a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.